tarde a todos. Primeiro que tudo, eu queria dizer da honra de estar aqui, agradecer a Paulo César o convite, cumprimentar alguns queridos amigos, Fábio Ramalho, Roberto Rio, Marcos Montes, meu velho ministro, Mário Campos, e tantos amigos que se encontram aqui, Paulo, que nos honra com a sua presença, e cumprimentar a todos. Vou falar um pouco sobre a defesa, que é um tema árido, e depois posso falar um pouco com os senhores sobre política, inspirada na presença do meu grande e querido amigo, um dos melhores ministros da República, que é o ministro Alexandre Padilha, que engrandece a equipe do presidente Lula. Quero saudar o ministro Alexandre Padilha, Paulo, a quem já saudei, deputado federal Fábio Ramalho, Marcos Montes, Roberto Hilton, Jarbas Soares, procurador-geral da Justiça, o ex-ministro Supremo, meu prezado amigo, grande brasileiro Carlos Veloso, o prefeito do município de Nova Lima, João Marcelo, as autoridades federais e estaduais aqui presentes, senhores empresários de diversos segmentos que nos prestigiam e promovem, junto com Paulo, esse evento, minhas senhoras e meus senhores. O tema da minha fala é a atuação do Ministério da Defesa, que acaba de completar 25 anos. A compreensão da sociedade sobre o assunto de defesa é fundamental para o entendimento do nosso desafio no Ministério, assim como para o fortalecimento de laços e de respeito mútuos. Gostaria de propor uma reflexão sobre o Brasil, para então contextualizar a participação das Forças Armadas, considerando os desafios que temos hoje e os que vêm pela frente. A defesa e segurança são ações fundamentais do Estado, assim como a promoção da igualdade e da justiça. Há uma diferença esses dois últimos conceitos, gosto muito disso que os senhores estão vendo aí. Aristóteles afirmou que a igualdade só se mostra possível diante de uma sociedade que, embora diversa, trate cada desigual com desigualdade. A filosofia antiga define justiça como a virtude suprema que tudo abrange, sem distinção entre o direito e a moral. Justiça e igualdade são, portanto, conceitos distintos. Precisamos incentivar aqueles que estão abaixo dos parâmetros desejáveis, para que se estimulem, estudem e vistam e progridam. O Brasil precisa gerar igualdade de oportunidades, a fim de promover uma verdadeira justiça. O Brasil é uma nação soberana. Estamos entre as 10 maiores economias mundiais. Nosso país tem a 5ª maior superfície entre as nações, com mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados de extensão. São 4.300 quilômetros de norte a sul e 4.300 quilômetros de leste a oeste. Em nosso território caberia uma Europa ocidental inteira. Temos um litoral de quase 7.500 quilômetros e a Amazônia Azul, com 5,7 milhões de quilômetros quadrados. Fronteiras terrestres de 16.800 quilômetros com 10 países, além de uma zona aérea de 22 milhões de quilômetros quadrados. 5 regiões geográficas distintas, cada uma com as suas peculiaridades, nos costumes, na geografia, no clima, na culinária, são alguns países dentro de um país. Se formos considerar as diferenças na economia, a discrepância se mostra ainda maior. Temos 3 regiões que se colocam com nível de PIB per capita alinhado à média do mundo. 2 outras precisam avançar, a fim de permitir ao Brasil ocupar um nível de pelo menos igual à média global. E qual seria hoje o nosso grande desafio como nação? Também destacamos o avanço no Nordeste. Tomamos iniciativas no sentido de ampliar oportunidades, como os projetos da nova Escola de Sargentos, em Pernambuco, o novo campus do ITA, no Ceará, e na implantação de um moderno centro tecnológico aeroespacial na Bahia. Também destacamos o avanço na construção naval, com novos navios e submarinos, o desenvolvimento e a produção de veículos blindados, a implantação de tecnologia no setor nuclear, cibernético e espacial, e a ampliação de capacidade na produção aeronáutica, como o projeto do KC-390 e do Gripen.
Fortalecer a indústria nacional de defesa é um objetivo estratégico do Ministério, pois apresenta amplos reflexos na economia brasileira, na geração de postos de trabalho e no desenvolvimento nacional. A Base Industrial de Defesa atua em 3 campos distintos, porém interligados à tríplice hélice: a defesa, a indústria e a economia. Meus amigos, queria falar um pouco sobre política. Gosto muito de citar uma frase do presidente Kennedy, onde ele disse no discurso de posse: ai dos poucos que têm, se não se preocuparem com os muitos que não têm. E dizia mais. Vargas Llosa dizia: quanto mais pobre a região, mais importância se dá à eleição. De repente eu começo a ver esse Brasil um pouco mais pobre, mais triste, mais dividido, menos fraterno. É como se nós estivéssemos num avião e a aeromoça avisasse a um lado que quem estava no comando era um piloto que aquele grupo não gostava, e as pessoas ficassem torcendo para que o piloto fizesse uma bobagem e todos iriam morrer. Qual era o correto? Era que todos torcessem para que nós tivéssemos um bom voo e nós aterrissássemos e nós fizéssemos uma nova programação de voo com uma tripulação diferente. De repente, no Brasil ficou com 2 partidos, e todos 2 contra. Quem é contra Lula está do lado de Bolsonaro. Quem é contra Bolsonaro está do lado de Lula. Mas estamos a favor de quem? Qual o projeto do Brasil que nos interessa? Somos 5 regiões no Brasil, como se fossem 5 países albergados por uma Constituição só. Os Estados Unidos é uma potência porque tem 50 estados, mas tem 50 constituições. Fazem experiências, essa providência deu certo com o vizinho, não deu com outro vizinho, vamos copiar o que deu certo. Nós aqui estabelecemos um sistema onde se todos nós fôssemos iguais. Será que é o mesmo crime derrubar uma árvore no Amazonas e derrubar uma árvore aqui em Araxá? Ou matar uma onça no Amazonas e matar uma onça no aterro do Flamengo? Temos culinárias diferentes, climas diferentes, temperamentos diferentes, etnias diferentes, perspectivas diferentes, educação e saúde. Ah, ele é um bom aluno, vai estudar em São Paulo para melhorar. Ele está muito doente, vai para São Paulo para poder se salvar. E qual é o sonho das regiões mais pobres? Serão todos um dia vir para cá. É nascer lá, vir embora e ter saudade. Esse país já teve 21 presidentes de república, 21 advogados, 27 presidentes de república, 21 advogados, 10 militares, um economista, um engenheiro, um médico, um jornalista e um pobre nascido no distrito de Garanhuns, hoje município de Caetés. Será que se esse pobre continuasse pobre lá no Nordeste, ele hoje seria presidente da República, como único representante dos pobres? Ou ele precisou vir para cá, se agrupar, estudar aqui, virar um líder sindical para poder ter uma oportunidade? Nós precisamos fazer com que os brasileiros sonhem ficar no lugar que nascem. Esse ano nós tomamos uma providência na defesa, quando deslocamos uma parte do ITA para Fortaleza. Por quê? Chegamos à conclusão que 50% dos aprovados no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, que é a melhor escola de engenharia do Brasil, eram oriundos de escolas do Ceará. E 50% dos que passavam vindo das escolas do Ceará eram de escolas no Nordeste. Eram alunos do Nordeste. O mais lógico é que nós deslocássemos o Instituto, uma parte do Instituto para lá, porque os nossos futuros cientistas vinham para São Paulo, casavam em São Paulo, constituíam família em São Paulo e não voltavam nunca mais para lá. Transformamos o Brasil numa região exportadora de sonhadores e mão de obra e outras regiões como são os senhores que albergam todos esses que desejam ter uma vida melhor. Ou nós pensamos em fazer esse país um país mais justo, ou nós seremos um dia, nós vamos viver um conflito permanente e nunca vamos deixar de ser o país do futuro e ter um presente cheio de conflito. Eu acredito muito que o Brasil tem um futuro muito grande.
O presidente da República é um homem cheio de boas intenções. Venceu a eleição com uma margem pequena, mas não significa dizer que os outros todos não são vencedores também, porque nós vivemos num país democrata, que dá o direito a que cada um se erga, se reconstrua e reconstrua os seus sonhos. Nós precisamos nos juntar para fazer desse país um país melhor e mais justo. Hoje eu sou responsável pela pasta da defesa. A Força Brasileira é uma das mais respeitadas do planeta, mas não são compatíveis com o tamanho e a riqueza do Brasil. O Exército Brasileiro tem 230 mil homens, a Aeronáutica tem 70 mil homens, a Marinha tem 70 mil homens, que dá um total de 370 mil brasileiros, mulheres e homens brasileiros que servem às Forças Armadas. É compatível com o tamanho do Brasil? Não. Nossos equipamentos são compatíveis com a nossa riqueza e com as nossas potencialidades? Não. Temos uma das maiores fronteiras do Brasil, quase 17 mil quilômetros de fronteira com 10 países da América do Sul, 10 países difíceis, vizinhos complicados. As nossas forças hoje estão ajudando no Rio Grande do Sul com 20 mil homens, apagando incêndio no Centro-Oeste com 5 mil homens, ajudando a cuidar da questão indígena no Norte com 3 mil homens. Um dia desse um deputado me perguntou, para que, num debate no Congresso, para que força armada no Brasil se nós não temos guerra? Nós vivemos em guerra, mas as nossas guerras são aqui. Daqueles que têm oportunidade com os que não têm, daqueles que vivem em catástrofe e outros que não vivem, naqueles que não tiveram oportunidade, que sonham ir embora. O Exército é a mão de obra mais disponível que o governo brasileiro tem e pronta para atender toda hora, em qualquer lugar, em qualquer momento. Precisamos melhorar, estamos com 3 projetos no Congresso, com a ajuda do ministro Padilha. Um é proibindo que militar seja candidato. Aí disse, é uma invenção deste novo governo, com alguma preocupação naqueles que saíram no governo passado. Nos países mais importantes do mundo, nenhum militar pode ser candidato, Marcos. Nem nos Estados Unidos, nem na França, nem na Alemanha, nem no Japão, nem na Rússia, nem na Itália. Por quê? Porque eles vão para... Primeiro, são carreiras diferentes. Um tem mandatos, outro tem carreira de 50, 60 anos. Na hora que o militar sai dos quartéis para fazer campanha, começa com proselitismo político, começa a criar grupo em WhatsApp, conversa nas sextas-feiras fazer reunião, começa a macular o espírito da disciplina e da hierarquia. Perde a eleição, volta contrariado. Não quer mais respeitar, não quer mais ser deslocado. São carreiras distintas, não há nenhum interesse político, apenas fazer com que quem é militar, quem é político, é político. Vai proibir que vão? Não, podem ir, mas que cada um respeite os seus projetos e o que fazer. Estamos com outro projeto que é a previsibilidade orçamentária. As Forças Armadas custam muito caro. 100 milhões de reais num ministério qualquer faz uma diferença. 100 milhões de reais no Ministério da Defesa não faz absolutamente nada. Um jato Gripen custa 100 milhões de dólares, um submarino custa 500 milhões de euros. Você precisa de 30 jatos, imagine, com dificuldade financeira que nós estamos na área da educação, na área da saúde, você precisar comprar 30 aviões, me constrange até dizer ao presidente que nós estamos precisando. Mas precisamos. Os países mais evoluídos do mundo têm uma taxação no PIB, aquilo é destinado à defesa, seja lá quem estiver no governo. Os países da OTAN, todos os países filiados à OTAN, Paulo, 2% do PIB é para as Forças Armadas, é para a defesa. O mundo investiu ano passado 2,248 bilhões de dólares. Não sei por que o mundo se armou. Portugal, que não comprava arma, está comprando arma. A Força Armada de Portugal tem 20 mil homens. O Japão, que era proibido comprar arma pela Constituição, está se armando. A indústria que mais vende no mundo é a indústria de defesa. E o Brasil precisa se defender, não para ir para as guerras. Nós temos que ter autoridade, uma força forte para poder dizer não, por aqui não entra.
por aqui não passa, isso aqui é meu, para poder ter autoridade para fechar a janela e fechar as portas. Nós precisamos ter uma força forte, não para desejar o que é dos outros, mas para não permitir que os outros desejem o que é nosso e guardar essa grande riqueza, um dos mais importantes países do mundo, que é o nosso querido Brasil. Se Deus quiser, vai dar certo. Se Deus quiser, nós precisamos botar na nossa cabeça que nós somos todos brasileiros, de um lado, do outro, mas passadas as eleições, precisamos voltar a ter a fraternidade, que era uma qualidade que todos os países do mundo invejável, que aqui parecia que era o lugar que tinha inventado a fraternidade e a solidariedade ao próximo. Aos senhores, muito obrigado.